Daí eu passei a ter interesse em influência da atividade solar no clima terrestre. Aí sim. Aí é um tema bom, Que hein? esse foi um... Bom, um pouco também porque minha esposa é meteorologista. Ah, que legal. E, bom, ela... Formada onde? Na USP, não? Não, ela é formada na Paraíba em meteorologia Ai, que e fez o maneiro. doutorado mestrado e doutorado no No INPE também. INPE. Ah, que legal. Muito bom. Mas ela tem outra história também interessante, que ela acabou ju- também se interessando por essa área, só que tudo isso levou ela a se interessar também pelos cinturões de radiação. Então ela, eu diria que é especialista em cinturões de... Ah, é? No Van Halen? e- Então, eu gosto também dessa área. Então, voltando um passo atrás ali que eu perdi o rumo, nessa época do meu pós-doutorado, eu pedi uma bolsa da FAPESP para continuar no INPE. E daí eu me interessei no meio do caminho pela atividade solar e o impacto No clima terrestre. no clima terrestre. Que tipo de mecanismo? Na época tinha muito interesse em formação de nuvens, né? Como é que poderia impactar a forma... E daí tem teorias diferentes que envolvem raios cósmicos, que é outro assunto muito interessante também. E eu acabei indo nessa direção. Eu tinha bastante interesse em justamente tentar entender como que essas partículas que precipitam na atmosfera podem alterar a composição, incluído, por exemplo, o próprio ozônio. Um pouco do buraco de ozônio também é causado por esse tipo de reação devido à precipitação de partículas. Isso é bem claro quando tem esses eventos maiores. Por exemplo, tem um evento em 2013, em final de outubro, início de novembro de 2013, em que se observou esse tipo de precipitação de partícula, principalmente na região auroral, e vai tendo uma série de reações em cadeia, desde o topo da atmosfera até a estratosfera, onde tem a camada de ozônio, e essa reação tende a reduzir a abundância de ozônio. Olha só. Por isso que a gente sempre fala que um evento maior desse poderia O realmente... problema é arrancar o ozônio, né? Exato. É isso mesmo. E isso, o efeito foi por anos, 2, 3 anos, se observou essa alteração no topo da atmosfera, o NOx e outros componentes, né? E daí eu estava interessado nisso. Daí eu tive a oportunidade de conhecer, acho que foi numa conferência no Rio, um pesquisador que trabalhava nesse assunto, a conferência era sobre isso. Aliás, era a mesma conferência que eu... Da Aurora lá. E da Aurora, ela ocorreu no Rio. Olha só, aí não ia ter Aurora. Mas foi anos antes, porque eu Entendi. justamente contatei esse pesquisador. Eu já tinha ido para a Alemanha antes, feito um estágio lá. Eu já conhecia ele e comecei a conversar com ele no cafezinho. Aliás, cafezinhos são muito importantes em qualquer conferência. Eu falo pro pessoal que, assim, no currículo, congresso não vale nada. Né? Nas notas ali do tal do nosso amigo Lattes lá, currículo eu acho que é a menor, o congresso acho que é a menor nota. Mas o menor pontuação, né? Que a gente chama. Mas o network que você faz, cara, vale muito, né? Pra caramba, né? Isso é sensacional mesmo. E daí nessa conferência eu conversei com ele. Ele acabou convidando para ir trabalhar com ele na Alemanha. Ah, que legal. Só que daí num outro assunto que seria na própria irradiância solar. A quantidade de energia que está chegando no topo da nossa atmosfera. Certo. Que isso é um fator importante, né? Que se você quer realmente entender a causa do fenômeno, no caso, mudanças globais dos padrões, né, aumento de temperatura, tudo isso, você tem que distinguir o que é efeito natural e o que é efeito antrópico ou antropogênico. E daí como é que você faz isso? A fonte, qual é o Sol? Você vai e estuda o Sol. E daí você tem que tentar entender como que essa fonte de energia está variando em escalas de tempos de dezenas, centenas e até milhares de anos. E foi justamente nisso que eu fui fazer lá na Alemanha. Na Alemanha. Legal. E daí, a partir daí, eu passei a ter um interesse especial pelo Sol. Entendi. Só que daí o que acontece? Isso que é a parte fantástica, que a gente volta para o campo magnético de novo. Porque a quantidade de radiação que chega na nossa atmosfera, ela está relacionada justamente com aquelas manchas solares, que a gente já falou que são regiões escuras, mas tem também regiões brilhantes. Então, sempre tem uma competição entre
região escura e brilhante. E nesse ciclo de atividade solar, na verdade, a gente tem um excesso de emissão. Ao invés das manchas solares bloquearem a energia, que era o esperado, quando a gente foi para o espaço, lá na década de 70, e começou a levar os primeiros radiômetros, que é um instrumento para medir a radiação, o que acontece? Se mediu o efeito ao contrário do que esperava. Caramba! Ao invés de ter uma redução, porque tem mais manchas solares, mais regiões escuras, né? Tinha um aumento. Tu tinha o oposto, um aumento. E daí, por que tinha isso? Daí você começa a estudar essas regiões. E a gente já tinha falado antes que manchas solares estão relacionadas com o campo magnético, né? Então, essas regiões brilhantes também são relacionadas com o campo magnético. Entendi. Então, entender isso significa... Para entender a quantidade de radiação que está chegando no topo da nossa atmosfera, a gente tem que entender como que o campo magnético solar varia. Como que ele Isso funciona que é uma parte... tudo. É isso aí. Então, está tudo muito interligado. Muito ligado, né? Totalmente. Só que daí tem vários aspectos muito interessantes de tudo isso, né? Porque a emissão eletromagnética total, a quantidade de calor que está chegando no topo da nossa atmosfera, varia muito pouco. Ela varia, não é constante. Mas, se você olha em diferentes regiões do espectro eletromagnético, no ultravioleta e assim por diante, a variação ao longo desse ciclo pode ser muito maior. Então, até 100% do mínimo para o máximo. E é justamente a radiação que é absorvida na estratosfera, por exemplo, ou em outras regiões da atmosfera. Entendi. Então, entender como que tudo isso funciona é bastante complicado. Muito. Principalmente que a gente tem dados aqui de 30 anos no espaço. Exato. Daí o desafio qual é? É ir de imagens espetaculares do Sol que a gente consegue fazer agora para o período do Galileu que só tinha o telescópio e os desenhos. Exatamente, né? E se você quer estudar mais longe ainda, você tem que ir milhares de anos. Daí como é que você faz? Você tem que tentar achar uma maneira, que chama um proxy, algum parâmetro que está relacionado. E daí é que tudo se conecta de maneira fantástica, porque a primeira maneira de entender é procurar registros naturais. E onde é que estão esses registros? Estão em árvores ou estão em amostra de gelo? De gelo, na Antártica, né? Exato. Sim. E esses registros se dão justamente pela interação de raios cósmicos com a nossa atmosfera, que acaba gerando um determinado isótopo de carbono ou de outro elemento sensível, que acaba sendo absorvido pela árvore. E o raios cósmicos entra onde? Entra no momento em que toda a heliosfera é perturbada durante a atmosfera, o ciclo solar. Entendi. Então, você tem mais ejeções, você tem... os raios cósmicos são partículas que vêm de toda a galáxia, raios cósmicos galácticos, né? Uhum. Então, existe uma modulação ao contrário. Quanto mais atividade solar, menos raios cósmicos chegam na nossa posição de observação. E daí todo esse efeito pode ser utilizado para tentar o quê? Reconstruir qual era o campo magnético do Sol em toda a heliosfera, né? E fazer o caminho inverso. Rebobinar a fita, né? E daí qual é o componente que está faltando nisso nos raios cósmicos interagindo com a nossa atmosfera? O campo magnético da Terra. E daí entra o paleomagnetismo. Então tudo isso está conectado de alguma maneira. Se você quer entender como que o nosso clima funciona, você tem que entender toda essa sequência de eventos que vai desde o interior do Sol até como que o nosso campo geomagnético evolui e varia, né? Por isso, pessoal, que é muito mais complicado do que simplesmente você sentar aí no Twitter e sair xingando, cara, entendeu? É muito mais, cara, porque tem toda essa complicação, né? Que faz essa variação aí. E quando você estuda, quando você chega ali, a que conclusão, mais ou menos, que a gente tem? Então, a conclusão não é minha, mas o que aconteceu, então, eu contribuí para o desenvolvimento desses modelos da irradiância, certo, tanto da total e da espectral, e esses dados são os dados de entrada para os modelos de circulação atmosférica, usados pelo IPCC. Uhum. Então, a partir desses modelos do IPCC, se dá para concluir que a contribuição da variação do Sol é muito pequena.
E daí você consegue distinguir, então, que a contribuição na nossa atividade, depois da era industrial, é mais importante que a contribuição solar. Não, você tem que fazer todo esse caminho. Toda essa integração, integrar todos esses dados para concluir que tem influência? Tem, mas é muito pequena e a contribuição humana, né? Isso. Ela é marcante nesse processo todo, né? É claro que nada disso é definitivo, não existe o aprendizado. Mas a tendência realmente é nesse conhecimento e nessa direção. De que a contribuição do Sol, por exemplo, não é o suficiente para causar o que se observa agora. Essa que é a principal conclusão. Não, isso é muito interessante, cara. Não, e o mais legal de tudo é você mostrar, porque eu sei que isso aí dá polêmica pra caramba, né? A gente sabe, né, que é um tema complicado, e aí tem a galera que fala que não, que é o Sol, entendeu? Lógico que é o Sol. E pior que o cara fala lógico que é o Sol, cara, um cara que nunca não sabe nem o que é raio cósmico, entendeu? Ou seja, você fala, cara, mas você tem que estudar, que tem interação. Aí pronto, o cara vai falar que você está inventando, né? Isso que é mais triste, né, cara? E é um baita escola. Quanto tempo você está estudando essa? Então, eu fui para lá em 2007. Olha só, cara. Claro, a gente acaba já conhecendo um pouco antes, né? Mas eu comecei a me interessar mais pelo assunto Isso em 2007. Então, são anos aí, né?